Oi, gente, eu sou a professora Rosalda, já conhecida por vocês pelo outro vídeo, mas um pouquinho bem caseirinho, né? Esse a gente já está melhorando um pouquinho. É, vai ser muito bom quando a gente puder estar presentes para a gente se conhecer um pouco melhor. Mas eu tenho o Instagram, e vocês podiam ir lá para a gente poder também bater um papinho, se era bom para a gente se conhecer. Então, olha só, minha gente, naquele primeiro encontro, a gente falou um pouquinho sobre a caderneta de saúde. Eu frisei bem a parte do ferro, do uso do ferro no primeiro ano de vida. Por que que eu frisei isso? Porque o ferro, ele está diretamente ligado ao crescimento e ao desenvolvimento da criança. Não dá para falar em crescimento e desenvolvimento ótimos se eu não usar o ferro para evitar a anemia ferropriva, não só por isso, mas porque ele tem todo um valor dentro do processo cognitivo e muitas vezes isso já é esquecido. Então, eu toquei naquele assunto e vou tocar de novo aqui. Só que eu escolhi algumas páginas dessa caderneta para a gente trabalhar um pouquinho e entender. Veja, essa caderneta não é uma caderneta de vacinas. Muitas vezes a mãe fala assim: esqueci a caderneta de vacina, tem que levar a caderneta. Mas por quê? Porque às vezes nós, profissionais, é que não preenchemos como deveria, não damos o valor. Então, se você, como pediatra, não cumpre o que é dever seu, a mãe, como leiga, também não vai te cobrar isso, porque ela não sabe as informações que têm que estar contidas. Essa mãe, ela pode mudar de pediatra, ela pode mudar de cidade, ela pode mudar de país, e aí toda essa historinha da criança, enquanto esteve com o pediatra, tem que estar contada ali. Você não pode ficar esperando que a memória funcione sempre. Então, eu hoje separei algumas páginas que considero extremamente importante para passar para vocês, tá? Então, essa primeira parte aqui, que vocês já conhecem, né? É diferente. E nesse segundo slide, a gente vai começar como se estivesse abrindo a caderneta e as páginas que são importantes. Nessa primeira parte aqui, quando a mãe vai para a gente, primeira vez, normalmente a primeira consulta tem que ser com 7 dias. E você vai colocar para ela o seguinte: mãe, nós estamos aqui no passo 1. E vai ler com ela: dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. E depois que passar os 6 meses, você vai para o passo 2, onde vai entrar as comidinhas, e vai passo 3 até o passo 10, então chamado 10 passos para uma alimentação saudável de crianças menores de 2 anos. Tem importância isso? Sim, tem importância isso. Por exemplo, quem mora num lugar muito quente, gente, eu moro em Magé, aqui 40 graus tá ótimo, tá? A gente tá achando assim maravilhoso, né? Dizem que o diabo aqui usa ventilador, para vocês terem uma ideia, né? Então, uma criança que nasce em novembro e dezembro, a mãe escuta: tem que dar água para essa criança, tem que secar essa criança, tem que dar chazinho. Então, aí a gente olha para a mãe e faz ela ler: mãe, a gente está no passo 1, tá? Vamos subir essa escada passo a passo, devagarzinho. Então, você pode dizer lá para seus familiares, seus vizinhos, que a pediatra não é louca, nem é maluca, quando ela fala que não precisa de água. O leite materno, principalmente o leite anterior, ele é constituído na maior parte de água. Então, não é necessário. Parece uma brincadeirinha isso que eu estou falando com vocês, mas é a pura realidade, tá? Então você precisa, essa mãe precisa de suporte, ela não sabe nada, então você tem que dar suporte, você tem que dar confiança, fazer ela sair dali e poder responder
a qualquer tipo de outras investidas. Não que as pessoas o façam porque vai atrapalhar a criança. Não, as pessoas opinam tentando fazer o melhor, mas eles não têm conhecimento para isso. Então, calma, deixa para quem tem o conhecimento fazer, tá? A segunda página que eu queria discutir com vocês, aqui fala sobre o ferro. Quando a gente faz o ferro para a mãe, você tem que chegar, mostrar, a mesma coisa, eu olho para ela e falo assim, olha só, isso eu não tiro isso de trás da minha orelha, tá? Eu resolvi passar o ferro para você. Não existe. Existe uma indicação formal que a anemia pode, tá, existir. Então, para evitar a anemia, você faz o ferro. Vou colocar para vocês o seguinte, aqui, essa caderneta está falando que a criança tem que tomar ferro de 6 a 24 meses. Já mudou isso. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza de 3 a 4 meses você iniciar o ferro. Eu estou falando de uma criança a termo, aquela criança que nasce com a idade gestacional acima de 37 semanas. Ela não é prematura. Prematura é outra conversa, tá? É outro papo, não é o que eu estou falando aqui. Então, eu coloco isso para ela aqui, faço ela ler isso aqui comigo, para ela entender. E aí eu escrevo na receita tantas gotinhas, né? Geralmente 1 miligrama por quilo, por dia, e falo assim, tempo até 2 anos. Por que eu tenho esse cuidado? Bom, ela não vem necessariamente todo mês, né? Pode ser que ela não venha. E aí acaba o ferro, ela vai falar assim, quando eu for na outra eu pergunto. Então ela acha que foi só. Então eu coloco na receitinha tantas gotinhas até 2 aninhos. E explico a ela que isso vai mudando de acordo com o peso da criança. Se quebrar o vidro, se o vidro acabar, não vai esperar a outra consulta para me perguntar. Então, ela já sai dali focada, preste atenção. Então, quando você trabalha assim, você previne, porque você começa a dar informação para essa mãe. E que é importante, né? Ela saber o que está acontecendo e por quê. Então, está escrito aqui, não se furte a esse conhecimento, não fica para você, divida com ela. Aquela caderneta é da filha dela, do filho dela. Nós temos obrigação de fazê-la entender isso, tá? E aqui embaixo tem um título assim, acompanhando um momentinho. Além do ferro, foi instituído também pela Sociedade Brasileira de Pediatria o uso de vitamina D. Estou falando de recém-natos a termo, a 37 semanas, a partir de 1 semana, de 7 dias, essa criança tem que tomar 400 unidades internacionais de vitamina D. As vitaminas D do mercado, da farmácia que você compra, uma gota tem 200 unidades. Então, você passa a fazer 2 gotinhas. Essas 2 gotinhas serão sempre 2 gotinhas até 1 ano de vida. Após 1 ano, serão 2 gotinhas. Então, quando essa criança, a primeira consulta, a gente vai ver aqui embaixo agora, olha, aqui, acompanhando a saúde da criança, e você vê que o Ministério de Saúde pede isso. Isso aqui às vezes muda, essa aqui é uma cadernetinha um pouquinho mais antiga, mas em crianças normais, em crianças sem problemas, você pode fazer primeira semana, primeiro mês, segundo mês. Até aqui, é importante essa consulta próximas. Se tiver tudo bem, já pode passar para o 4º mês. Se tiver tudo bem, para o 6º. Se tiver tudo bem, 9º, 1 ano, 1 ano e meio e 2. E tem tabelas, eu não vi ainda assim na caderneta nova, eu não tive ainda isso. Se é todo mês, eu faço até de 15 em 15 dias ou todo mês, quando a criança é portadora de alguma doença, por exemplo, uma cardiopatia complexa, uma infecção urinária grave, você tem que ver essa criança em menos tempo. Em condições normais, isso aqui é o mínimo, né? Como eu trabalho só com consultório particular, eu tenho também que pensar no financeiro do paciente.
Então, se uma criança, eu pego, uma criança está muito bem até os 2 meses, eu ouso evitar a consulta do terceiro e passo para o 4º mês, tá? Então, você tem uma boa estratégia com esse tipo de números de consultas, tá? Aqui é interessante porque existem chamado, né, estimulando o desenvolvimento da criança com afeto. Então, eu trouxe para vocês aqui do nascimento até os 2 meses de idade. Vocês veem que 2 meses é um mês assim de corte para várias coisas. Depois, mais tarde, vocês vão entender na pediatria. 2 meses é ponto de corte para uma porção de coisas. Então, eu leio com a mãe, isso aqui na consulta. A consulta de primeira vez, eu nunca consigo fazer com menos de 1h30, porque ela sempre é a última consulta da manhã ou o último horário da noite, para não atrapalhar as outras consultas, porque é 1h30, tá? Porque você tem, a não ser que ela já tenha filhos, mas se for a primeira vez, você tem que ter muita calma. É isso que ela espera do pediatra, tá? Então, do nascimento até os 2 meses de idade, você pode ler com ela, ou você pode ler o mais importante, ou você pode mandar para ela, olha, isso aqui é um dever de casa que você vai fazer, tá bom? Vamos começar aqui, ó, ler isso daqui e aqui, de repente você pontua aquilo que você está achando importante, o que que você observou nessa mãe, e aí você fala para ela que ela tem que saber disso. Conhecimento é poder, falo para ela bem assim, quanto mais você conhece, é melhor para você. E aí, isso continua. Quando ela volta, aí eu falo, de 2 a 4 meses, mãezinha, você tem que estimular a criança através disso aqui. Aí, de 4 a 6, ó, esse aqui é o dever de casa. Ó, de 6 a 9 e de 9 meses a 1 aninho. Cada faixa etária, existe algo que você precisa captar naquela criança para saber se o crescimento, desenvolvimento importante, se está acontecendo de forma correta. Então, você vê aquela criança, 1 hora. Quem vive com aquela criança o tempo todo dentro de casa é a mãe. Então, às vezes, em 1 hora, você pode não sacar todas as posturas da criança, né? Por exemplo, uma criança autista, às vezes ela já demonstra sinais nessa faixa etária, até ao mamar, né? Então, você pede ela para ler, porque ela também vai se envolvendo com esse crescimento. Quando ela percebe que não está dentro, ela já pode falar com você, já chama a atenção de você. E você pode diagnosticar precocemente algumas doenças, principalmente, por exemplo, o autismo, que a gente hoje cada vez mais tem mais crianças autistas. Aqui continua, a gente não precisa ser, né, é a mesma coisa, de 1 ano até 1 ano e 3 meses, blá, 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 e vai até 2 anos e 6 meses. Aqui continua até os 3 aninhos, tá? Então, é importante que você faça isso. Essa página aqui, eu adoro, porque, primeiro, essa parte de cima aqui, ela tem que vir da maternidade completa. A criança nasceu que horas, dia, qual foi o peso, qual foi a idade gestacional, quanto que ela ganhou de apigar. Apigar é para você ver a vitalidade da criança. Isso geralmente vem a manobra de Ortolani, se tiver negativa ou positiva, se não tiver escrito nada, você faz. Reflexo vermelho, normalmente a maternidade faz, se não faz, você tem que fazer, eu faço, tenho um oftalmoscópio no consultório para isso. O teste do pezinho hoje já tem 6 doenças pelo SUS. E o que acontece? É para você ler e colocar aqui. Aí eu coloco assim, outros. Como já vem completo, já vem essas 6, eu já vou completando aqui. Por quê? Ela pode perder o papel do teste do pezinho. E eu não preciso daquilo. A caderneta tem que me informar. Não tem que sair com a papelada toda. Sai com a caderneta que ela sai com tudo. Então, é obrigação nossa pegar esse teste do pezinho, observar se ele está completo e anotar aqui. Assim também, a triagem auditiva, quem faz é fono. Normalmente ela já sabe, escreve aqui. E tem um lugar aqui para outros exames, que é o teste da linguinha, tá? Que pode ser feito no ato do teste da orelhinha, enfim.
Teste do coraçãozinho já vem também anotado aqui, que é feito antes da alta maternidade. Aqui tem os dados, quando que ela saiu, o peso que saiu e se saiu em aleitamento materno ou com outro leite, né, complementando ou com outro leite. Essa informação. O que eu quero chamar a atenção aqui é que isso aqui é preenchido. Tem que ser preenchido. Você tem que valorizar. A valorização da caderneta começa a partir do pediatra. Se você valoriza a caderneta, a mãe também começa a entender o valor que essa caderneta tem. Aqui é essa página com essa, tá? Na verdade, ela é aberta como se fosse um caderno, tá? Então, quero voltar aqui, não sei porque que não está voltando, mas eu esqueci, então deixa eu passar aqui para frente. A outra é assim também. Você tem aqui os marcos do desenvolvimento, aqui outro, e você vai colocar, imagine essa página aqui, que é isso aqui. Você vai completando esse amarelinho da criança. Então, a criança faz isso, a criança faz isso. Você pergunta, tem coisas que você tem que saber, e se ela faz isso em casa, porque a sua consulta é de 1 hora, você pode não notar ali, e tem outras coisas que você vai fazer, tá? Então, você tem que falar para a mamãe, olha, vamos completar isso aqui, tudo bonitinho, de acordo com a idade da criança. Tem que completar. É obrigação nossa. Pediatra não pode ter preguiça disso. Outra folha que eu acho interessantíssima. Aqui vem a data, quando você está atendendo, qual é a idade da criança, esse peso, essa estatura, o período cefálico e até o IMC. Tudo isso aqui, cada vez que ela for, eu completo. Cada vez que ela for. E para que eu preciso disso? Eu preciso anotar isso aqui, porque eu vou tendo uma ideia do ganho de peso, se ele está muito bem, obrigado. E mais do que isso, é colocar no gráfico a seguir. Olha só, esse aqui é um gráfico de perímetro cefálico. Eu tenho a obrigação de avisar a mãe que existe aqui você tem um risco vermelho, aqui você tem um menor e um verdinho, onde é a maior parte. A criança, ela vai em cima do verde ou bordeando o verde, em cima ou embaixo. Uma criança a termo com perímetro cefálico abaixo, você tem que ver se ela tem alguma microcefalia. Um perímetro acima desse traçado aqui, pode ser uma macrocefalia. Então, a média das crianças está entre o limite superior e o limite inferior, tá? Sendo que a média é essa daqui, na verdade, essa é a média. Isso é importante. Aí você vai colocando 1 mês, aí faz um risco, 2 meses, e vai mostrando. Isso é crescimento, isso é desenvolvimento. Peso. Aqui eu coloquei de 0 a 2, mas a caderneta vai até mais, mas todas elas têm o mesmo princípio, não é? Eu tenho um traçado superior, eu tenho um traçado inferior. O normal seria assim, ficar no verdinho, bordeando o traçado verde por cima, bordeando por baixo. Para baixo, entre o vermelho e o preto, essa criança já está magra. Abaixo do preto, ela está magrela, né? Aqui, nesse intervalo, ela tem um sobrepeso e acima disso já é obeso. Por que é importante isso? Porque você tem que chamar a atenção da mãe. Essa criança está ganhando muito peso, por quê? Aí você tem que parar e perguntar tipo de alimentação, tipo de exercício físico, por que essa criança está vendo muita televisão, está muito sedentária, porque o sedentarismo começa muitas vezes nessa faixa etária. Eu costumo falar assim, que o progresso, o mundo moderno, esse mundo de tecnologia, ele entrega de balança, na balança, como é que chama, gente? Na bandeja, o sedentarismo, porque a criança fica no celular, a criança fica no tablet, a criança tem um filmezinho, não é? Vamos lá, não existe culpa, né? Existe uma responsabilidade. Por quê? Porque ficar brincar na rua é perigoso. Uma grande parte das pessoas mora em apartamento, às vezes tem play, às vezes não.
às vezes pai e mãe estão trabalhando, não pode sair com a criança, ela vê televisão, então é complicado demais. Então o sedentarismo, ele tem multifatores, não só alimentação, não só a falta de exercício, mas o somatório disso faz a criança sedentária. Só um pouquinho. Ok. Minha prima que está me ajudando. Então, a gente, voltando aqui, o sedentarismo hoje ele é entregue, então você já tem que começar a pensar nisso desde que você vê essa criança pela primeira vez, tá? Onde ela mora, como é que é quintal, se anda de bicicleta, isso e aquilo, para você já ir infiltrando na cabeça da mãe, isso é uma coisa que pode acontecer, tá? E acontece demais, a gente tem uma epidemia de obesidade. E a obesidade, minha gente, é uma desnutrição. Quando a gente fala em desnutrição, a gente remete àquelas crianças da Etiópia, né? Aquelas crianças magrinhas, com aquele barrigão. Não, isso é desnutrição, sim. Mas veja, o obeso é um desnutrido, porque às vezes não tem espaço, ele está ocupando, as células dele estão ocupando coisas que estão faltando, elementos que estão faltando naquela dieta. Às vezes é a mesma dieta sempre, sempre, sempre. Então, também, de uma certa forma, o obeso também é um desnutrido. Você não pode deixar, a pediatra não pode deixar isso acontecer, mas às vezes eu digo para vocês, é difícil, é difícil. Mas eu tenho uma criança, por exemplo, com 10 anos, já tomando metformina, porque ela já tem uma resistência à insulina, tá? É muito macarrão, e pior, né? Tem aquele outro que é feito assim rapidinho, né? A gente às vezes usa em casa, né? Mas enfim, vamos seguir. Aqui tem o comprimento também. A mesma coisa, tá, minha gente? Aqui também tem o verdinho, que é a média, né? E aqui é assim, bordeando aqui. Você tem que tomar cuidado com a baixa estatura, que é abaixo do pretinho. Você tem que saber por quê. Muitas doenças genéticas, a única queixa é baixa estatura. Por exemplo, uma síndrome de Turner. Os sinais clínicos não são tão evidentes. O que chama atenção é que aquela criança não cresce. Então, baixa estatura pode ser indicação de doenças que às vezes clinicamente os outros dados são muito sutis e você não vê. Muito interessante, é muito interessante, tá? E é bacana, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio. Por exemplo, uma criança, ela está aqui assim, em cima do verdinho. É interessante que a estatura dela também estivesse. Ou seja, primeiro a estatura, né? Depois vem o peso. Às vezes a criança tem uma estatura abaixo do verde, e um peso aqui acima do verde. Aí, se você fizer a parte do equilíbrio, você vai ver que o peso dela está em descompasso com a estatura. Ela não é uma criança grande, mas está com peso. Você dentro do gráfico, você não pode chamar de sobrepeso. Ok, mas você tem que mostrar à mãe que a gente tem que tentar andar no mesmo intervalo de peso e estatura. Então, tem que colocar isso para ela. Olha só, por que essa diferença está tão grande, né? O peso é a variante muito fácil. Para variar a estatura, no sentido assim, de perda de estatura, é mais difícil. Tá? Aqui, por último, acho que já estou terminando, seria o registro das vacinas. A gente, como pediatra, tem obrigação de chegar lá e checar. Por quê? Vejam bem, cada movimento que você faz com essa caderneta que você está olhando, a mãe está vendo, olhando para você, e ela começa a perceber que você dá muito valor àquilo. Então ela começa a ver que aquilo tem valor. É muito engraçado, no meu consultório, isso não pode deixar de levar. Né? Então tem mães que já chegam assim, já abrem a porta, Rosalda, desculpa, o que aconteceu? Ai, esqueci da caderneta. Poxa, eu falo, ai, Deus do céu, porque ela já sabe que eu brigo, reclamo. Primeira coisa, quando você pensar na consulta, você põe essa. Desculpa, ia falar um palavrão aqui, mas não é? Essa caderneta dentro. Você sabe disso, que eu gosto de anotar, de ver, né? E a importância que você dá vai repercutir na importância que a mãe vai dar, essa caderneta. E aí, minha gente, para finalizar, nós temos essa folha de registro da alimentação da criança, que na verdade a gente usa para cada tracinho desse aqui, eu ponho a data, ponho a queixa, o exame físico e a conduta.
porque eu aqui ponho tudo. Então, se a criança apresentar algum processo, uma bronquiolite, que seja uma diarreia, que seja uma faringite, uma laringite, sei lá, entendeu? Fica aqui arquivado nesse campo. Isso aqui são várias páginas, igualzinho essa daqui. Então, quando você faz isso, essas páginas que eu coloquei hoje são as mais importantes, mas todas elas são. Mas para começar a discutir com vocês, essas aqui são importantes. E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. O importante é fazer. Sempre, sempre valorizar essa caderneta, sempre. Parte de você. É o pediatra, é quem está atendendo a criança, tem essa responsabilidade de ressaltar para a mãe a importância dessa caderneta, tá? Muito bem, amanhã eu estarei com vocês a partir das 15 horas para tirarmos dúvidas e estou preparando os exercícios relacionados a isso aqui, tá? Mais ou menos 3 questões, elas serão discursivas, pequenininhas, mas importante, até se eu puder mandar amanhã, eu mando, se não na segunda-feira, tá? Beijão, namastê.